Hoje nós vamos falar sobre quedas em idosos, tá? E aí, dando uma sequência, como que vai acontecer? Nós no outro encontro, nos outros encontros, nós falamos, na verdade, ao longo dessa trajetória, falamos sobre a instituição familiar, o que é uma família, quais são os cuidados do idoso na família, o que é uma instituição de longa permanência, certo? Claro que lá no comecinho ainda nós falamos sobre o processo de envelhecimento, como seria as teorias, como foi os processos via sistemas, e a gente começou a ver lá na sala de aula alguns sistemas mais específicos, tá? E aí, ao longo desse conceito de processo de envelhecimento, a gente veio trilhando os nossos conteúdos dentro da saúde do idoso. Então, primeiro descobrimos como que era o processo de envelhecimento, e aí, com base no processo de envelhecimento, a gente foi vendo os cuidados familiares, os cuidados de uma instituição de longa permanência, o idoso quando ele é dependente, o idoso quando ele não é dependente, certo? Quais são os comportamentos dele, e aí nós partimos também para uma outra premissa, onde o idoso está inserido nas suas relações sociais, nas suas atividades sociais, né? E logo em seguida nós falamos sobre algumas avaliações para que a gente pudesse direcionar alguns tratamentos com os idosos. E aí, os últimos encontros, nós falamos sobre os critérios de avaliação, nós falamos de avaliação social, certo? Apresentei para vocês alguns questionários. E aí, o último, nós falamos sobre a avaliação fisioterapêutica em si, que seria a avaliação no qual o fisioterapeuta ele faz a avaliação das estruturas específicas ou dos sistemas específicos, como cardiorrespiratório, reumatológico, ortopédico, metabólico, enfim. E agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais específica do que a gente viu nos últimos encontros, onde a gente vai falar sobre as especificidades de cada alteração. E aí, o primeiro conteúdo que eu tenho que apresentar para vocês é sobre as quedas nos idosos, tá? E aí, dando uma sequência, a gente vai ver também, logo em seguida, algumas questões, relembrar, né, algumas questões sociais do nosso idoso no próximo encontro, assim como algumas alterações ortopédicas, né, algumas disfunções traumato-ortopédicas, reumatológicas, a gente vai dar uma breve revisada, certo? Claro que pautando já nas suas especificações, pensando no tratamento fisioterapêutico para esse idoso, tá? Então, para a gente iniciar, nós vamos falar agora sobre quedas em idosos, tá? E aí, nos próximos encontros, a gente fala sobre os outros conteúdos. Então, o que a gente tem que entender por quedas em idosos e o que a gente tem que nos preocupar, tá? Antes de mais nada, nós temos que relembrar o processo de envelhecimento e que, apesar de ser algo, ser considerado como um acidente, né, uma, uma disfunção, né, pode gerar uma disfunção no idoso, mas a gente sabe que ao longo do processo de envelhecimento, o idoso ele está sujeito a sofrer quedas, ou seja, ele, pelo fator do processo de envelhecimento dos sistemas musculoesquelético, sistema sensorial, equilíbrio, enfim. Então, ele deixa o idoso mais suscetível a sofrer quedas. Então, não é raro, não é estranho a gente ouvir falar de quedas relacionadas aos idosos. Depois eu vou apresentar alguns estudos para vocês que refuta isso. Mas então, o que seria a queda dentro do idoso, ou o que seria a queda propriamente dita em si, tá? Então, a queda, ela parte, né, do pressuposto que é um evento que vai levar essa pessoa a perder o seu nível, né? Ou seja, ele vai sair de um nível mais alto para um nível inferior. Então, isso seria a relação de quedas, que pode ser, na maioria das vezes, não intencional, né? Ou seja, um evento que vai acontecer que não depende da pessoa, sem intenção da pessoa, tá?
e que vai fazer com que essa pessoa vá ao chão. E aí essa queda ela pode acontecer da própria altura, certo? Que a maioria das vezes acontece, ou a queda ela pode estar associada a algum outro fator que não seja da própria altura, ou seja, o idoso ele está em cima de um banco, está em cima de uma cadeira, está na cama, está numa escada, enfim. Então existe o conceito de queda de própria altura, que é onde o idoso ele vai cair sozinho, então, ou seja, da própria altura, provavelmente o nome já diz, ou ele vai ter uma queda associado ao seu deslocamento, ou ele está acima, né, da própria altura, ou seja, ele não está no chão para ele sofrer a queda, tá? Então, de uma maneira de definição mais concreta, então, a queda seria a ocorrência de um evento não intencional que leva a pessoa ao chão, tá? E aí, dentro da saúde do idoso, nós podemos considerar a queda como uma síndrome, não uma doença, né? Porque na verdade a queda não é uma doença, mas sim uma síndrome por conta dos eventos que vêm acontecendo no processo de envelhecimento e causaria essa síndrome, tá? E aí, como que o slide está apresentando, cujos sinais e sintomas estão relacionados à função prejudicada e ambiente desfavorável. Então, eles se tornam uma síndrome, não a doença, pelo fator de você ter vários critérios associados, ou relação entre a função do idoso, né, o processo de envelhecimento, e o ambiente dele, tá? Então, para nós, terapeutas, o que é interessante a gente saber dentro da queda? Que é algo que vai acontecer, que pode acontecer com o nosso idoso, tá? Na maioria das vezes, sempre foi não intencional, claro. Então, ou seja, ele vai sofrer queda não intencional. Então, nós temos que ter essa ciência que o idoso ele pode sofrer queda da própria altura ou ele pode sofrer queda por conta de algum outro mecanismo. E a queda faz parte de uma sequência de eventos ou uma sequência de fatos relacionados que vai levar esse idoso a sofrer quedas, tá? Logo mais a gente fala sobre isso. Então, para nós, ou para a família, ou para quem trata do idoso, tem que entender que a queda é um sinal de que algo não está bem com a saúde do idoso. No slide anterior falava, pode ser função ou inadequação do ambiente. E aí a gente lembra lá da aula que a gente falou sobre o idoso no seu domicílio, cuidado do idoso no domicílio. O cuidado dele no domicílio é um grande fator de prevenção de quedas, tá? A gente sabe, como eu falei, a gente sabe que o processo de envelhecimento leva o idoso a ter alterações musculoesqueléticas, tá? Que deixam ele propício a sofrer quedas. Porém, o ambiente também tem que ser cuidado, como a gente falou no encontro sobre a sala a casa, né? O idoso ele tem que estar num ambiente que seja seguro. Lembra que eu falei para vocês, tem até no slide lá, casa segura, né? A casa segura para o idoso, o ambiente ele tem que estar seguro, não só o processo de envelhecimento tem que ser assistido, mas a casa também é um ambiente onde o idoso está inserido, ele precisa ser criteriosamente cuidado, tá? E aí, dados estatísticos, nós temos que aproximadamente 30% das pessoas com mais de 60 anos cai, certo? E esse número sobe para 50% quando a gente chega em idosos com 80 anos ou mais. Ou seja, dentre 10 idosos acima de 80 anos, a chance de 5 caírem é muito grande, tá? Ou seja, isso é bem preocupante para nós e também limitante, tá? Ah, deixa eu só ver, acho que deu uma travadinha aqui. Eu vou só parar a apresentação, deu uma travada aqui no slide e vou voltar. Pessoal, se tiver alguma dúvida, agora tem a ferramenta de levantar a mãozinha aí, tá? Pode utilizar à vontade, tá? Se tiver alguma dúvida, não está entendendo alguma coisa, pode, pode perguntar, tá bom?
Fique à vontade. Ok, acho que agora vai voltar. Beleza, aqui. Então, eu trouxe esse estudo aqui que traz para a gente a taxa de mortalidade por queda em cada faixa etária. Ou seja, aqui ele representa esse gráfico representa o percentual, né? Percentual seria a taxa de quedas em pessoas em diversas faixas etárias, tá? E aí, quando a gente observa pessoas acima de 60 anos, a taxa parte de 2,75 e chegando a 8,01 em pessoas acima de 80 anos. Ou seja, pessoas que são mais velhas, elas têm tendência a sofrer mais quedas relacionadas às pessoas mais novas. Você compara com uma pessoa de entre 20 a 30 anos, que é representado por 0,9, ou seja, menos da metade, 25% quase, né, 20% quase, do que é representado os nossos idosos acima de 80 anos, tá? E aí, o que a gente tem que extrair desse slide aqui, desse gráfico? É que nós, já sabendo do processo de envelhecimento, nós já temos que, a partir dos 40, 50 anos, já começar a fazer um trabalho com as pessoas para que chegue os seus 70, 80 anos com um índice uma taxa, né, de mortalidade menor, mais baixa, relacionado ao que a gente tem visto nesses estudos aqui. Então, qual que é a missão nossa enquanto terapeuta? É fazer com que essa taxa diminua, ou seja, fazer com que os idosos tendem a cair menos, tá? Por mais que eles estão em ambientes adversos, mas fazer com que esse idoso tenha a tendência de cair menos. Um outro dado também, quando a gente coloca a classificação, a comparação, né, de quedas devido aos custos, né, é muito grande. Então, ou seja, você pega, por exemplo, ali Sudeste. Sudeste passa de 160 milhões de gastos com quedas em idosos. Isso é um dado de 2011. É um dado antigo, não é tão novo, mas já representa um valor bem representativo em relação a quedas nos idosos, certo? E aí eu tenho o mais escuros, que são serviços profissionais, e o mais caro, serviços hospitalares. E aí, fazendo essa comparação, o que nós temos que pensar? Que quedas para o idoso, queda, na verdade, do idoso, ela é uma preocupação que a gente tem que ter a nível social, certo? De utilidade pública, digamos assim, porque o idoso, toda queda que o idoso sofre, vai levar ele a um gasto. Por quê? Gasto familiar, gasto de hospitalização, gasto muito maior com a internação se a gente fosse comparado com um período de prevenção, tá? Então a queda é um fator e é um evento que deixa um transtorno muito grande, tanto para a família quanto para o idoso, e assim também acontece em relação à questão de custos, tá? E aí, a gente fazendo uma análise mais detalhada, quais seriam os fatores que levariam o nosso idoso a ser propício a quedas? Primeiro, idade avançada, né? Então, o idoso, quanto mais avançado, maior o seu déficit do sistema musculoesquelético. Tem predominância pelo sexo feminino, certo? Fatores como morar só, necessidade de auxílio de locomoção, pacientes com alguma doença musculoesquelética, ortopédica, reumatológica, leva ao índice de quedas, sedentarismo, autopercepção de saúde ruim, qualidade de vida prejudicada, alcoolismo, dor, presença de dor leva o idoso a quedas, número de comorbidades, ou seja, medicamentos que vão interferir no seu equilíbrio, vão interferir na sua acuidade visual,
Hospitalização, então o idoso que passou por um tempo de hospitalização, retornando para casa, ele corre o risco de sofrer quedas, queixas auditivas, sinais depressivos, prejuízo de atividades básicas de vida diária, deficiência motor e déficit cognitivo. Tudo isso está relacionado a fatores que são ou propiciam o idoso a sofrer quedas. E aí, quando a gente olha no ambiente, isso aqui a gente já viu lá na parte em que falamos de casa, mas só para a gente relembrar: iluminação, arquitetura, os móveis, o espaço, a cor do ambiente, né? A cores mais escuras aumenta a chance de quedas. Então, todos esses fatores, como iluminação, arquitetura, móveis, espaços e cores, levam o meu idoso a ter mais suscetibilidade a ter quedas. Ou seja, isso faz parte de fatores relacionados com as nossas quedas. Então, não basta só o idoso ter o seu aparato, o seu aparato de déficit do sistema musculoesquelético, que é natural ao longo dos anos. Eu também posso ter a presença de doenças, mas também eu tenho que pensar no ambiente em que esse idoso está inserido, ele pode sofrer quedas por conta desse ambiente, tá? E fazendo uma relação, fechando a relação de quedas, nós temos que pensar o seguinte, que ao longo dos anos, a presença de comorbidades, diabetes, hipertensão, deficiência visual, diminuição da acuidade visual, declínio funcional, que já faz parte do processo de envelhecimento, aumenta o tempo de reação, ou seja, o reflexo do meu idoso fica mais deficitário, o idoso demora para responder, e redução do desequilíbrio, tudo isso vai culminar numa lesão. E aí, com esse gráfico, com esse desenho, com esse organograma aqui, nós podemos tirar uma visão fisioterapêutica dele, da onde a gente vai trabalhar com objetivos. Então, por exemplo, aqui, esse slide me mostra os objetivos claros e práticos dentro da fisioterapia que a gente pode estar trabalhando com esse idoso. Exemplo, objetivo: trabalhar equilíbrio com o idoso, melhorar o reflexo do idoso. Claro que você vai voltar a devolver a função 100%? Não. Mas fazer um treino de reflexo, um treino de mobilidade, melhorar a funcionalidade do meu idoso no sentido de atividade de vida diária, devolver essa função para que ele possa, pelo menos, conseguir fazer as coisas em casa e correr menos riscos de queda, e fazer um tratamento ou prevenção de comorbidades que a gente encontra nos nossos idosos, tá? E aí, combinando todos esses fatores, comorbidade, declínio funcional, diminuição da acuidade visual, déficit muscular, enfim, tudo isso vai culminar numa queda. E aí, aonde vem a problemática que mostra aquele gráfico lá, na qual aumenta os gastos de saúde pública, não só saúde pública, mas eu tenho que pensar na família também. A família acaba que um fator queda no idoso leva essa família a ter um transtorno não só financeiro, mas como todo um transtorno familiar, para que possa se adaptar e cuidar desse idoso. Então, o que a gente tem que pensar também enquanto fisioterapeuta seria as consequências dessas quedas. Ou seja, não é só o idoso, é diferente de nós mais jovens que sofremos uma queda, levantou, houve apenas um esbarrãozinho, tudo, ralou, um hematoma, teve um hematoma, uma escoriação, enfim. Agora, o idoso não. O idoso a gente sabe que tem musculatura frágil, tem ossos frágeis, a articulação não está boa, enfim. E aí eu tenho uma sequência de lesões, uma sequência de disfunções que podem acarretar por conta, ou pode aparecer por conta de uma queda. Um dos principais seria TCE, né? Traumatismo crânioencefálico. Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu sei que a gente tem que falar, tem que focar aqui no assunto, mas eu vou me dar essa liberdade de contar essa experiência. Mas isso passei essa noite agora. Na UTI que eu trabalho, tem uma idosinha que está internada lá, justamente por queda. Ela fez um TCE, está gravíssima, gravíssima mesmo. Fez um traumatismo crânioencefálico
que a gente até brinca, né? Um tombo besta. Ela caiu da rede. Uma pessoa que tem acho que 78 anos, mais ou menos, ela simplesmente caiu da rede e fez um TCE, um traumatismo crânioencefálico. Está entubada, está em coma induzido, gravíssima, pulmões infiltrados, com princípio de pneumonia. Parou, fez uma parada essa noite, fez uma parada cardíaca, a gente conseguiu reverter, uma parada de 15 minutos, foi revertida. E, enfim, por uma, com todo o perdão, com perdão da expressão, mas uma queda besta, né, uma coisa boba, ela acabou que caindo, fez lesão de face, fez fratura de nariz, fez fratura de mandíbula, quebrou dente, enfim. Então, é um transtorno todo e assim, vamos pensar num prognóstico, numa evolução dela, é um prognóstico ruim, tá? É um quadro que está reservado, o quadro dela está reservado, mas tem um prognóstico ruim, ou seja, o prognóstico dela não é muito bom. Então, as chances de sobrevida dela está cada dia diminuindo. Ou seja, hoje ela teria uns 30% de sobrevida, entendeu? Depois dessa parada de hoje, deu uns 30%. Ou seja, por conta de uma queda simples, e eu diria assim, que uma queda de rede, conhecendo, eu não sou especialista em redes, né? Não sou muito conhecedor de rede, mas o pouco que eu sei, as redes não são estendidas numa altura considerável, sempre são baixas, né? Eu creio que uns 40, 50 centímetros do chão, no máximo bem metro, nem muito isso. Então, ou seja, uma quedinha simples, a princípio, né? E aí leva a pessoa a ter toda essa complicação, né? E aí complicação de família, que a família não tem o idoso em casa, agora com esse momento de pandemia, limitação de visita, enfim. Então tem todo esse transtorno decorrente de uma simples queda, né? Outras principais lesões por conta de quedas lesão de coluna vertebral, fraturas de braços e punho, fratura de costela, externo, fratura de fêmur, quadril, pelve, perna, joelho, pé, entorses, luxações, enfim. Então, ou seja, são lesões a princípios para os jovens simples e comum, né? Mas que para o idoso gera um transtorno imenso, tá? Então, essas fraturas aí são transtornos imensos. E aí eu posso estender isso no caso de, por exemplo, você pega um idoso, se for uma fratura de braço, punho e mão, tranquilo. Mas você pega um idoso que fez uma fratura de fêmur, colo de fêmur, cabeça de fêmur, eu vou falar para vocês, é muito raro um idoso, raro assim, eu digo num percentual de 20% dos idosos que sofrem quedas e fratura fêmur, eles voltam a ter sua vida quase que normal. Eu diria que 20%, porque 80% dos idosos que sofreram fratura de fêmur, eles ficam acamados, vão se tornando mais dependentes, né? E aí, infelizmente, alguns evoluem mais rapidamente para a morte. Então, ou seja, é um problema muito grande para nós, principalmente nós fisioterapeutas, tá? Um ciclo, né? Como que acontece essa queda? Como que seria o ciclo da queda? Alteração de marcha, prejuízo da acuidade visual, declínio funcional, que vai piorar a mobilidade. Muitas das vezes, os familiares e os idosos são receosos por conta da queda, né? Então, pós-queda. Superproteção, fica aquele cuidado imenso com o idoso, restringindo ele de algumas coisas, inclusive das atividades. Então, num pós-queda, então o idoso sofreu uma queda, e aí a gente já sabe que tem toda a alteração fisiológica do processo de envelhecimento, e aí entra nesse ciclo e acaba que levando uma piora para desse idoso, tá? E nós, enquanto fisioterapeutas, nosso papel dentro e diante das quedas, nós temos que pensar, como eu sempre tento fazer com que vocês raciocinem enquanto fisioterapeutas. Primeiro de tudo, vamos recapitular. Nós já conhecemos a casa do idoso,
o idoso na sua instituição de longa permanência, os cuidados que tem que ter com a casa do idoso, enfim. E aí nós passamos por toda essa identificação, nós tivemos também, eu apresentei para vocês alguns questionários de mobilidade, de qualidade de vida, de satisfação do idoso, que pode ser aplicado independentemente se ele sofreu quedas ou não, mas nós temos que vir trilhando esse caminho para que chegamos agora, na hora do tratamento, nós sabemos que a queda é um evento que não é, ele é multifatorial, ele não é um fator só, então ele tem um fator processo de envelhecimento, fator inadequação do local onde o idoso está, inadequação da casa, inadequação da calçada onde ele está andando, certo? E aí eu tenho os fatores, né? Idade avançada, alguma comorbidade, alteração de equilíbrio, enfim. E as consequências de uma queda, tá? Então nós temos que ter essa noção de o que pode piorar, ter uma fratura, um TCE, como eu expliquei. E entrando nesse ciclo pós-queda, o cuidado nosso ele tem que ser ele tem que ser tanto redobrado pré-quedas, né? O idoso você prevenir para quedas, para que não aconteça, e também após o acontecimento ter um cuidado bem específico, tá? Então, primeiro de tudo, todo e qualquer tratamento terapêutico baseia-se numa avaliação, então eu tenho que identificar as causas, né? Identificação das causas, e estabelecer estratégias preventivas e fazer um tratamento terapêutico baseado em cinesterapia ou se necessitar equipamentos. Então, por isso que a gente estuda a casa do idoso, instituição de longa permanência, o processo de envelhecimento, para que quando chegar nesse momento agora, a gente saber identificar as causas das quedas. Então, já falei agora há pouco, idoso com idade avançada, idoso com comorbidade, com alguma alteração, alguma comorbidade já presente, ou alguma doença reumática, enfim. Então, você começa a identificar no idoso esses fatores, essas minuciosidades, para que você possa trilhar uma estratégia de prevenção nisso. Então, você vai identificar a casa, enfim, as prováveis causas ou as prováveis fatores que poderiam levar aquele idoso a sofrer uma queda, certo? Claro que a gente vai planejar ou vai estabelecer estratégias preventivas naquilo que for palpável para nós, né? Não adianta nada você falar, eu identifiquei que o idoso tem idade avançada, certo? Mas o que você pode fazer com esse fator? A princípio, nada, não tem como você intervir numa idade avançada. Falar, vamos regredir 10 anos. Não dá, infelizmente. Mas eu tenho que ter isso como base, sabendo que, infelizmente, eu não posso agir em cima disso, certo? O idoso tem alguma comorbidade. A gente vai fazer com que ele deixe de ter essa comorbidade, uma pressão alta ou diabetes? Não, infelizmente não. Mas a gente pode, dentro do nosso tratamento, dentro das nossas estratégias, pensar em exercícios, pensar em um tratamento que vai auxiliar o idoso a diminuir o avanço dessas patologias. Então, o idoso tem pressão alta, que seja. O que a gente vai fazer? Nós vamos bolar estratégias no tratamento para que esse idoso ele seja assistido não só na prevenção de quedas, mas também no controle da sua pressão arterial, que essa pressão arterial ela pode, em algum momento ou outro, fazer a sua oscilação, hiper ou hipotensão, e aí esse idoso ele pode ter uma vertigem e cair, entendeu? Então nós temos que pensar nesses fatores que nós enquanto terapeutas, temos autonomia de ter a sua intervenção, certo? Outra coisa, diante de nossas estratégias, nós vamos elaborar a nossa cinesterapia, o nosso tratamento, que pode ser pautado com exercícios ativo, passivo, ativo assistidos, ou com recursos elétricos, ou terapeutas manuais, enfim, todo o nosso aparato de tratamento para esses pacientes. E não deixando de ter a educação em saúde e orientação. A educação em saúde nesse momento seria o quê? Depois que você estabeleceu as causas, você vai educar a família, orientar a família, ou até mesmo o idoso,
ou o cônjuge que seja, ou o cuidador que seja desse idoso, sobre os prováveis fatores que vão levar ele a ter a queda, certo? Para que eles nos ajudem a policiar e evitar com que esses fatores é, é, faça com que agrave a situação do meu idoso. Ou seja, igual a gente falou bastante em casa, tapete, ter corrimão, essas coisas. Então, orientar a família, orientar o cuidador, o próprio idoso, a evitar isso na casa dele, de forma que isso seja um fator a menos para riscos de quedas, tá? Vamos lá. É, isso aqui eu trouxe para vocês um resumo do que a gente viu lá na parte em que falávamos sobre, sobre a casa, né? Isso aqui são sugestões, né, de orientações que a gente pode estar passando para o idoso, para a família, enfim. São as características, né? Então, eu identifiquei os fatores, as características que tem dentro do domicílio do idoso e o que problema ele pode causar e quais seriam as providências que nós podemos ter, ou melhor, nós podemos orientar a família, tá? Por exemplo, piso, iluminação, reflexos, escadas. No caso do piso, problema, superfície muito lisa, polida ou úmido. Qual que são as providências que a gente pode orientar a família? A utilizar tapete antiderrapante, cera antideslizante, enfim. Então, tem N fatores que a gente pode orientar e auxiliar a família. Exemplo, corrimão, tá? Problema, ausência ou instalação inadequada. Ter um corrimão fraco ou um corrimão inadequado para aquele ambiente. Então, o idoso tem um corrimão e aí ele vai, por exemplo, no banheiro. É comum ter no banheiro. Ele vai no banheiro, o corrimão não está bem instalado, está frouxo, o idoso ele vai se apoiar ali e acaba que soltando, enfim, aí cai ele e o corrimão, entendeu? Então, ter as providências degrau com altura máxima de 15 centímetros, instalar corrimão em ambos os lados, estender corrimãos para além do primeiro até o último degrau, então isso seria numa escada, tá? E aí a gente vai ter vários ambientes da casa que nós temos que nos atentar para identificar os problemas e assim dar um direcionamento para a família. Exemplo aqui, ó, altura da cama, problemas para movimentos de transferência, então vai dificultar para o idoso sair da cama, ou seja, não alcança o pé no chão, enfim. E aí, providência, altura da cama na altura dos joelhos. Então, isso seria o ideal, ajustados na altura do joelho, que é o ideal da altura de uma cama para esse idoso, certo? Então, aí, orientar a família a fazer essas adaptações, tá? Então, são todas as adaptações que a gente precisa ter para o nosso idoso. Aqui um exemplo de como a gente seria para caminhar, um tênisinho adaptado, um tênisinho adaptado assim, no sentido, um tênis que seja antiderrapante, que não tenha salto, que fique preso e fixo no pé do idoso, para que ele possa fazer seu exercício com maior segurança. Evitar aqueles chinelos, né, calçados abertos, enfim, chinelo, aqueles tipo chinelo de dedo, rider, enfim, evitar e que seja um sapatinho ou um tênisinho mais confortável, tá? E o que nós podemos ter como uma conduta fisioterapêutica dentro da visão de uma prevenção de quedas, tá? Ou até mesmo uma reabilitação pós-quedas. Então, primeiro de tudo, treinar a marcha do idoso. Então, a gente precisa treinar marcha e equilíbrio, né? Eu sempre falo, idoso, eu falo lá no estágio da ortopedia. Você vai atender um paciente idoso, se você não tiver no seu plano de tratamento treino de marcha e equilíbrio, você não está tratando idoso. Não adianta, entendeu? Isso é fato. Tá? Não adianta você querer, é quase uma regra, na verdade, não adianta você querer fazer um tratamento com idoso e não incluir treino de marcha e de equilíbrio. Claro, se o idoso é capaz de fazer isso, tá? Não adianta nada. Chega lá um idoso cadeirante,
não tem prognóstico de caminhar e você quer colocar ele para andar. Não, não dá. Dentro dos seus objetivos, o idoso tem a capacidade de fazer isso, precisa estar incluído no seu plano de tratamento, treino de marcha e equilíbrio, tá? Eu cobro muito dos estagiários, falo, olha, gente, você vai tratar idoso e não pensar em marcha e equilíbrio, você não está tratando idoso, infelizmente, tá? E marcha e equilíbrio ele é tanto para pré-quedas, prevenção de quedas, quanto pós-quedas, tá? Então, isso tem que estar incluso dentro do plano de tratamento. Então, treino de marcha, tá? Com ou sem acessório, bengala, muleta, enfim. Treino de equilíbrio, com superfícies estáveis e instáveis, tá? Com ou sem pistas visuais, aquelas pistinhas que você coloca obstáculos, tá? Pode ser um treino de equilíbrio dinâmico ou estático, fica a critério, depende da capacidade do idoso. Treino de força também, muito importante. Propriocepção, pode utilizar alguns recursos, né? Como balancinho, bola, cama elástica, bozu, disco de propriocepção, enfim. Nós temos N fatores que pode fazer isso. E não podemos deixar também de cuidar da função cardiorrespiratória do nosso idoso, tá? Aqui são algumas fotinhas de exercícios que a gente pode tá fazendo com esse idoso, tá? Esses são exercícios domiciliares, são só alguns aparatos, tá bem?